Olá, galerinha do YouTube! Para quem não me conhece, eu sou a Laís Lumena e no vídeo de hoje nós vamos fazer a leitura de um livro, esse livro aqui do Carlos Gomes. Ele é das Crianças Famosas, da coleção Crianças Famosas. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a leitura, tá? Alguns outros vídeos que eu já fiz antes sobre alguns músicos, eu fiz uma contação de história. Agora, nós vamos fazer a leitura acompanhando comigo. Então, vamos lá? O livro do Carlos Gomes, Crianças Famosas. A todos que sabem construir os compassos de uma vida feliz. Na pequena vila de Campinas, um som forte e vibrante foi ouvido. Era o choro de Tunico. Nascera mais um filho de Inhabiana. Parecia até que ele gostava de cantar. Afinal, o seu pai, Nhomaneco, músico, era compositor, músico e regente da banda da vila. Tunico nasceu em casa, um sobrado simples, na rua Regente Feijó, no ano de 1836. Sua família era muito grande. Tunico tinha 12 irmãos da parte do pai e mais 7 da parte da mãe. Mais tarde vieram mais 6 irmãos, filhos de sua madrasta. O seu irmão mais querido era José Pedro. Juntos, eles se divertiam a valer pelas ruas empoeiradas da cidade. Um dos seus lugares preferidos era a Bica Grande, onde havia muito espaço e várias árvores frutíferas. Tunico se sentia livre e feliz quando, entre as árvores e os arbustos, espiava os passarinhos e escutava seu canto. Depois era só correr atrás deles e observar, nos ares, a debandada das aves. Quase todos os dias, Tunico empinava pipa. De vez em quando, empinava na rua. Outras vezes, empinava no quintal da casa dos amigos. Mas as pipas não eram só uma brincadeira. Tunico também as vendia e ganhava algum dinheiro com elas. Quando chovia, Tunico era o primeiro a sair de casa. Corria pelas ruas barrentas da vila para chegar perto das corredeiras formadas pela água da chuva. Achava divertido acompanhar os objetos que apareciam na enxurrada. Quantas vezes ele viu sapatos velhos, garrafas e até galinhas mortas. O garoto Tunico encontrava alegria e diversão nas coisas simples que aconteciam na pequena vila em que morava. Mas a sua vida não era monótona. Aconteciam festas na cidade e Tunico e sua família sempre participavam delas. As comemorações da Semana Santa, por exemplo. Certa vez, Tunico, já com 7 anos, foi escolhido para cantar na cerimônia religiosa, além de participar da procissão dos fiéis vestido de anjo. Sua mãe, Inhabiana, o vestiu com muito cuidado, pois não queria estragar as pequenas asas brancas presas nas suas costas. O pai recomendou que não fizesse nenhuma travessura, mas isso era mais difícil. Durante a procissão, soltaram fogos e rojões. Ao ouvir os estouros e ver as faíscas que iluminavam a festa, Tunico pensou: que coisa linda! Tenho que ver isso! E ficou ali, sem se preocupar com mais nada. Encantado com as luzes e o barulho,
Foi então que percebeu a correria das crianças atrás das varas e rojões. Não pensou duas vezes, saiu correndo com as asas de anjo e tudo, pulou o muro e caiu no chão, perto de uma vara queimada. Seu rosto ficou sujo de carvão e a roupa de anjo ficou bastante desarrumada, e todos disseram: "Eita diabo de menino!" Certa vez, um fato engraçado aconteceu. Seu maneco procurou seu par de botinas na casa toda e não as encontrou em nenhum lugar. Procurou embaixo da cama, atrás da porta, no umbral da janela e nada das suas botinas. Qual foi a surpresa quando as viu ao lado de Tunico, lá no meio do quintal? Seu maneco já ia dar uma bronca, quando, chegando mais perto, percebeu o que Tunico estava fazendo. Ele havia construído uma viola com os cordões da botina e a tocava imitando o seu músico preferido, o próprio pai. O pai de Tunico, seu maneco, dava aulas de violino, órgão, canto e piano, regia a banda da cidade e possuía uma pequena venda. Sua situação financeira era boa e ele achava importante que seus filhos aprendessem música, além de uma profissão. Aos 8 anos, Tunico começou a aprender teoria musical com o pai e as primeiras noções da profissão de alfaiate. Acompanhando o pai, ele ouvia e observava os instrumentos musicais. Tunico gostava tanto de música que, enquanto caminhava pelas ruas, ia contando compassos e imaginando o som das notas musicais. O contato quase diário com os músicos da banda de seu maneco ajudavam a aumentar o seu interesse musical. Os ensaios da banda eram muito divertidos. Todos participavam com alegria e dedicação. Todas as noites podia-se ouvir as flautas, os bumbos, enfim, os instrumentos da banda. E lá estava Tunico, apreciando tudo: a regência do maestro, a organização do grupo, as partituras, as conversas e as confusões. Certa vez, Nhotali Sabugueiro, que tocava bumbo, foi chegando para o ensaio. Estava todo alegre, apressado. Veio conversando com todo mundo e foi logo ocupando o seu lugar na banda. Quando seu maneco apareceu para começar o ensaio, pediu que todos pegassem os instrumentos. Só então Iotales percebeu que havia esquecido o bumbo, e isso era a última coisa que podia ter feito. Voltou correndo para casa no mesmo minuto. Tunico e os outros músicos deram muitas risadas. Mas não era só os músicos da banda que faziam Tunico se divertir. Ao lado da igreja havia uma torre com um sino. Quando acontecia algo importante, o sineiro não parava de tocá-lo. Tunico então chegava bem pertinho da torre, pois gostava de ouvir os sons do sino. Além disso, o sineiro era muito animado e costumava puxar a corda do sino com muita força. E aí então, uma correria geral. Todo mundo saía debaixo da torre, que começava a balançar qual sino. O vigário da matriz ficava bravo e gritava: "Pare de balançar o sino! A torre não vai aguentar!" Tunico se divertia muito. A vida de Tunico
não foi sempre alegre e divertida. Seus grandes olhos negros iriam se encher de lágrimas. Certo dia, quando ainda tinha só 8 anos de idade, um fato muito triste aconteceu. Sua mãe, Fabiana, morreu assassinada. Tunico ficou muito abalado com o fato. Não conseguia compreender como aquilo havia acontecido, e o crime jamais foi bem explicado. Nunca mais iria sentir as mãos de sua mãe acariciando seus longos cabelos. A tristeza que se abateu sobre ele foi amenizada pelo carinho de sua madrinha. Tunico a visitava depois das aulas de música e as lições de alfaiataria. Mas a saudade ainda era muito forte. As brincadeiras começaram a ficar mais distantes e assim a vida continuava. Tunico, então com 10 anos, já tocava na banda de seu pai. Ao lado dele, seu irmão José Pedro tocava clarineta. O instrumento de Tunico era um dos mais simples, o triângulo. Isso deixava furioso. Não se conformava, afinal já conhecia a teoria musical. Queria tocar os instrumentos mais importantes da banda. Mesmo assim, Tunico caprichava nas apresentações. Já entendia que em um conjunto musical deve existir harmonia e união, feitas com dedicação de cada músico. A banda de seu maneco era um sucesso. No ano de 1846, a vila recebeu uma visita muito importante, Dom Pedro II. Foi preparada uma grande festa com várias homenagens ao imperador. Ruas enfeitadas, palanques e, é claro, a banda para homenagear o tão ilustre visitante. Dom Pedro II chegou à cidade e foi até a praça ouvir a banda. Que emoção para o pequeno Tunico! Tocava ao lado de seu irmão e não tirava os olhos do imperador. À noite, em sua casa, não conseguia esquecer aquela visão. O imperador o impressionara muito. Parecia até que ele adivinhava o seu futuro. Mais tarde, eles voltariam a se encontrar muitas vezes. Tudo porque, dia após dia, Tunico se dedicava mais e mais à música. Sua facilidade em aprender a tocar os instrumentos, seu ouvido musical e seu belo canto deixava claro para ele o caminho que deveria seguir em sua vida. Quando, ao final do curso primário, com 11 anos de idade, estava debruçado pensativo no parapeito da janela da sala de aula, seu professor lhe perguntou: "Pensando em quê?" Tunico respondeu: "Em estudar música. Quero ser músico." E então começou a aprender a tocar piano. Já adolescente, dedicava integralmente à música. Estudava cada vez mais. Além de piano, aprendeu clarineta, violino e flauta. Aos 19 anos, compôs uma missa e resolveu apresentar sua criação na igreja matriz, em homenagem a seu pai. Regeu a peça, cantou e se emocionou. Antônio Carlos Gomes, o grande compositor brasileiro, iniciava sua brilhante carreira. Não queria saber
mas de tocar na banda marcial. Sou compositor e hei de encher 1000 resmas de papel por força. Seu pai não gostou muito dessa ideia, pois ele queria que Tunico ficasse só ajudando-o nas missas e na banda. Mas o garoto havia descoberto os mestres músicos da Itália e os estudava intensamente. Seus olhos estavam voltados muito além de Campinas. Passado algum tempo, viajou para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, onde conseguiu a ajuda de Dom Pedro II, que financiou seus estudos de música na Europa. Não parou mais de compor. Suas óperas emocionaram plateias de diversos países. Sua música o ajudou a construir seu caminho, às vezes difícil e árduo, outras vezes alegre e feliz. O sucesso e reconhecimento de sua obra ficaram registrados para sempre. O travesso Tunico atravessou fronteiras, ele buscou o seu destino. Bom, galerinha, espero que tenham gostado aí desse livro. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá o seu joinha e um beijo, até a próxima história.